Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Este é o quadro Conversando com Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Conheça o Lar Ismael, inscreva-se em nosso canal. Acione o sininho para receber a nossa programação. Para essa nossa reflexão, nós utilizamos os livros Página de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligari, Leis Morais do Espírito Joana de Ângeles, Livro dos Espíritos, livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel. E o título é A Preguiça. A definição do dicionário é que preguiça é aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica. Senhor Jesus, nosso irmão Rodolfo Caligari nos diz que a preguiça é um grave defeito da vontade, caracterizando-se pela falta de impulso para o trabalho. Sua filosofia é: plantando, dá; não plantando, dão; então, não planto, não. Nos mostra Rodolfo Caligari que existem alguns de nossos irmãos que, conquanto tenham aptidão e saúde para uma atividade lucrativa que lhes permitiria dar à família um nível de vida relativamente confortável, não saem da miséria, porque limitam suas horas de trabalho ao estritamente necessário para o atendimento das exigências estomacais. Temos também outros, e não são poucos, Jesus, que desejam prosperar e enriquecer, para o que chegam a fazer grandes projetos que iniciam com entusiasmo, mas ao menor contratempo desanimam, param e nunca mais se dispõem a levá-los a cabo. E ainda tem mais, Jesus, aqueles que são capazes de esforços hercúleos, mas de curta duração. Se o que objetivam dependesse de alguns dias ou semanas de árduos sacrifícios, venceriam. Desde, porém, que lhes seja exigido um trabalho regular e constante, cujos resultados demorem muito tempo a aparecer, não conseguem persistir neles. E conclui: ignoram que, longe de ser um fardo pesado e incômodo do qual convém esquivar-nos, ou simplesmente um meio de obter independência econômica, para então entregar-nos ao hedonismo, é o trabalho uma ordenação divina, o gerador do progresso, constituindo-se por isso mesmo em fonte perene de alegrias e de bênçãos, como outro não há. Então, meu filho, eu disse, e João registrou no capítulo 5, versículo 17 do seu Evangelho: meu pai trabalha até agora, e eu também, mas não entenderam. Então os Espíritos trouxeram com exatidão as respostas que constam no Livro dos Espíritos, demonstrando que a ociosidade não está nas leis da natureza. Na pergunta 674 do Livro dos Espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? A resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O Senhor condenou com veemência a ociosidade e a preguiça, ao mesmo tempo que exaltava o espírito de trabalho, estimulando-o com reiteradas promessas de recompensa. O Senhor nos mostrou diariamente que o trabalho não era apenas material, o que corrobora aos espíritos ao dizer que toda ocupação útil é trabalho. O Senhor nos apresentou uma parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho: a dos 2 filhos, a das 10 virgens, a dos talentos, a do servo vigilante e tantas outras. Não bastasse o testemunho de sua própria vida, Senhor, que foi um belíssimo exemplo de trabalho, quer como humilde carpinteiro na oficina de José, quer como carinhoso médico dos enfermos e sofredores de todos os matizes, quer ainda como incansável arauto da Boa Nova. Acorde com o que ensinastes, Mestre Jesus, quanto à necessidade do trabalho na obra de Deus, eis o que disseram também vários dos teus apóstolos.
Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, importa que todos compareçam diante do tribunal do Cristo, para que cada um receba o galardão, segundo o que tem feito, ou bom ou mal, estando no próprio corpo. Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e 17, que aproveitará, irmãos meus, a um que diz que tem fé se não tem obras? A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Também Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 10 e 11, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarei, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Senhor Jesus, não se compreende, pois, como alguns possam alimentar a ilusão de que lhes seja possível ganhar o reino dos céus apenas pela fé, sem o concurso daquele espírito de serviço, sem a prática do bem. A doutrina espírita, Senhor Jesus, esclarecendo, estendendo e aprofundando os ensinamentos evangélicos que nos deixastes, adverte conforme o Livro dos Espíritos na pergunta 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que eles nada têm a expiar de existências anteriores? Conheces muito dessas pessoas? É a resposta. Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredir. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. E que, para garantir uma boa situação no mundo espiritual, necessita, conforme a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não basta que o homem não pratique o mal, é a resposta, cumprindo-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Divino Mestre Jesus, saibamos, portanto, aproveitar todos os instantes de nossa vida, empregando-os em algo útil, para que, ao se findarem nossos dias à face da terra, possamos ser incluídos entre aqueles que as vozes dos céus proclamam bem-aventurados. E como diz o Apocalipse no capítulo 14, versículo 13, porque suas obras o acompanham. Compreendo, Senhor Jesus, que, como nos diz Joana de Ângeles no livro As Leis Morais, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, lá no item 3 da Lei do Trabalho, no capítulo 8, a bênção do trabalho. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, mesmo alegando cansaço ou desengano, instabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Tudo o que ensinastes e exemplificastes, Jesus, trabalhastes desde a infância até o momento da tua morte na exemplificação da humildade, da docilidade, na paciência, na obediência a Deus e no perdão a
nós que não o entendemos ainda. E Emmanuel, no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o título Trabalho, nos diz: a prestação de concurso espontâneo sem qualquer base de recompensa desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. À maneira que se alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Senhor Jesus, não é fácil seguir seu caminho, mas a recompensa é certa. No trabalho do dia a dia, aprendendo a amar e a perdoar, sentimos que estás ao nosso lado, sorrindo e incentivando-nos a prosseguir firme, como fizeram e fazem os verdadeiros cristãos, amando uns aos outros. Esse o nosso maior trabalho, que tem como recompensa a paz, a tua paz.